primeira grande heresia que surgiu na vida do cristianismo foi o chamado gnosticismo, ou a gnose, que quer dizer conhecimento. Uma heresia que veio do Oriente, da Pérsia, e que baseava-se num dualismo chamado maniqueísta. O que era isto? É uma heresia, era uma mentalidade, uma filosofia que dizia que no mundo havia como que dois princípios eternos, um princípio do bem e do mal. Como se fossem dois deuses, o Deus do bom, do bem, e o Deus do mal, um dualismo. Bem, é interessante dizer que o próprio Santo Agostinho foi maniqueísta, chegou a professar o maniqueísmo antes da conversão dele, isso para a gente perceber como que era uma filosofia, uma mentalidade muito forte. E entrou no cristianismo. Então, muitos cristãos começaram a se tornar maniqueístas. E isto perturbou muito a vida da igreja. Nós vamos ver, por exemplo, já nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, São Pedro, São Paulo, São João, combatendo o gnosticismo, a gnose, o maniqueísmo. Porque, por exemplo, condenavam o casamento, não é? Condenavam uma série de coisas, alguns tipos de alimentos. E por quê? Porque eles acreditavam no seguinte, que o Deus do bem era um Deus que tinha criado todas as coisas espirituais. E o Deus do mal é o Deus que tinha criado as coisas materiais. Então, uma concepção muito errada era de que todas as coisas materiais não prestavam, inclusive o próprio corpo do homem. O espírito era bom, mas o corpo era mau. E a igreja nunca aceitou isso. Bem, mas isso provocou na vida da igreja, provocou no cristianismo algumas complicações. Né? Foi preciso que a igreja enfrentasse o gnosticismo com a autoridade dos seus grandes homens. O mais importante deles foi Santo Irineu de Leão, um grande santo, doutor da igreja, que nasceu por volta do ano 120 e morreu por volta do ano 200. Santo Irineu ele foi discípulo de São Policarpo de Esmirna, uma cidade da Turquia, e que, por sua vez, foi discípulo de São João Evangelista. Então, temos aí uma sucessão apostólica. Santo Irineu escreveu uma grande obra chamada Contra os Hereges, e nesta obra, Santo Irineu combateu o gnosticismo. E para nós termos uma ideia de como o gnosticismo era difícil, porque ele tinha várias facetas e a heresia se escondia no meio de filosofias que se misturavam com o cristianismo. Santo Irineu diz uma coisa muito interessante, ele diz assim que a comparação que ele faz é como se tivesse que pegar uma fera numa floresta. Então ele dizia, eu precisei cortar todas as árvores da floresta para poder capturar a fera. O que ele quer dizer com esta parábola, com essa alegoria? Ele quer dizer que quando ele combatia um tipo de gnosticismo, de maniqueísmo, ele aparecia de outra forma em outro lugar. É como se a fera se escondesse atrás dessas árvores. Né? Foi um gigante da igreja, Santo Irineu de Leão, que com outros homens importantes da igreja combateram essa primeira e forte heresia que deu muito trabalho para a igreja, porque inclusive combatia o casamento. Por quê? Porque diziam, né, que o homem, quando se casava, ele gerava um ser humano que era fruto da carne, e a carne era considerada obra do Deus do mal. Mas, com o tempo, a igreja foi vencendo esta heresia e foi firmando a doutrina de que tudo que Deus fez é bom, tanto aquilo que é material como aquilo que é espiritual, e também o nosso corpo. A igreja nunca aceitou que a matéria fosse algo má. Ela pode ser usada de maneira má, mas em si a matéria é boa.